Neste momento, em algum lugar no sul da China, uma estrada está tão quente que amolece a sola dos sapatos. Mesmo depois do pôr do sol, o calor continua. No entanto, as pessoas que a atravessam não estão sofrendo como você imaginaria. Algumas usam o que parece ser um lenço comum. Outros permanecem sob uma névoa fresca que nunca os molha. Perto dali, um distrito comercial inteiro está sendo resfriado por uma única máquina escondida no subsolo. Este não é o ar-condicionado que você está imaginando. Os verões mais quentes, já registrados na China, forçaram suas cidades a repensarem completamente o sistema de refrigeração. Em vez de tratar o calor como um problema isolado, os engenheiros começaram a projetar cidades inteiras para se manterem mais frescas. Algumas das soluções são de vanguarda. Uma delas é uma tinta especial que resfria arranha-céus sem usar um único watt de eletricidade. Outra é uma técnica arquitetônica milenar da China antiga, que agora está sendo usada em arranha-céus modernos. Hoje, vamos listar 8 maneiras incríveis pelas quais a China está resfriando suas cidades sem depender de aparelhos de ar-condicionado tradicionais, da engenharia futurista à sabedoria ancestral. Essas inovações estão mudando a forma como milhões de pessoas sobrevivem ao calor extremo. E a número 1 é tão pequena que cabe no seu bolso. No entanto, ela pode se tornar uma das tecnologias de refrigeração mais importantes do mundo. Número 8. O ar-condicionado externo viral. Você provavelmente já viu o vídeo sem saber o que estava vendo. Uma rua movimentada em uma cidade chinesa. Pessoas caminhando, fazendo compras, comendo e, sobre tudo isso, uma fina névoa branca como uma nuvem baixa que resolveu se instalar sobre a calçada. As pessoas embaixo dela não se molham. Eles nem sequer estão procurando um guarda-chuva. Parecem estar mais confortáveis do que deveriam nesse calor. Essa névoa é um sistema de resfriamento externo e o truque por trás disso é um dos mais antigos da física. Chama-se resfriamento evaporativo. Eis o que realmente está acontecendo. O sistema impulsiona a água através de bicos tão finos que o que sai não são propriamente gotas que se possam sentir ao toque. É uma névoa de partículas microscópicas tão pequenas que, ao caírem pelo ar quente, não sobrevivem à queda até o solo. Elas evaporam durante a descida, e a evaporação não é gratuita. Para transformar uma gota de água líquida em vapor, é preciso fornecer energia a ela, e essa energia precisa vir de algum lugar. Ela vem do ar circundante. Cada minúscula gota que desaparece rouba um pouco de calor da atmosfera ao seu redor. Multiplique isso por milhões de gotas sobre um cruzamento movimentado e o efeito se acumula rapidamente. Em questão de minutos, um sistema como esse pode reduzir a temperatura local em 5 a 8 graus Celsius, não dentro de uma sala fechada. Ao ar livre, em uma rua pública onde o calor é normalmente insuportável. E como as gotículas são tão finas, elas desaparecem antes de tocar o solo. Os pedestres atravessam a nuvem sem se molhar. Não há poças, calçadas escorregadias ou roupas encharcadas. Apenas ar mais fresco. Mas o que realmente importa é a conta de energia. Um ar-condicionado tradicional precisa comprimir um fluido refrigerante, acionar um compressor pesado e lutar contra as leis da termodinâmica o tempo todo. Um sistema de nebulização só precisa de uma bomba e um pouco de água, e consome uma fração muito menor da eletricidade. Assim, uma cidade pode refrigerar todo um espaço ao ar livre, um mercado, um ponto de ônibus, uma praça turística, por uma fração ínfima do custo de um sistema de refrigeração convencional. Isso se é que seria possível, já que não se pode climatizar uma rua aberta. Esse é o padrão que você verá repetidamente nesta lista. A China continua indo além do ar-condicionado e fazendo uma pergunta diferente. Não é como produzir ar frio, mas sim como impedir que o calor se acumule, o que nos leva a um programa que não se limita a resfriar as ruas. Ele tenta mudar o próprio clima. Número 7. Manipulando o clima semeadura de nuvens. No verão de 2022, a China viveu a onda de calor mais forte e longa de sua história moderna. Uma onda de calor que se estendeu por mais de 60 dias.
e quebrou recordes de temperatura que vigoravam desde o início do Registro Nacional de Dados em 1961. O rio Yangtze, um dos maiores rios da Terra, secou em alguns trechos. Leitos de rios racharam. Usinas hidrelétricas em Sichuan, que fornecem eletricidade para cidades a mais de 1.000 quilômetros de distância, reduziram sua produção para uma fração do normal. Fábricas receberam ordens de fechamento. Incêndios florestais irromperam nas montanhas ao redor de Chongqing. Então, o governo fez algo que parece coisa de filme, decidiu provocar chuva. O programa se chama Modificação Climática, e a China opera o maior do mundo. A ideia se baseia em uma substância química chamada iodeto de prata. Sua estrutura cristalina é quase idêntica à do gelo. Tão semelhante que, ao ser introduzida em uma nuvem que já contém umidade, o vapor d'água se prende a ela e começa a congelar. Esses cristais de gelo crescem, ficam pesados e caem. A nuvem, que poderia ter passado sem deixar cair uma gota, é impulsionada a liberar chuva. Levar o iodeto de prata até as nuvens é onde a coisa fica dramática. A China usa todos os recursos disponíveis. Foguetes lançados do solo. Canhões antiaéreos disparando projéteis do tamanho de cigarros diretamente para o céu. Aeronaves voando diretamente para dentro da camada de nuvens. E o mais impressionante, drones. Durante a crise de 2022, a China implantou um drone Winglong, uma grande aeronave não tripulada originalmente construída para fins militares sobre os céus ressequidos de Sichuan. Em um único voo que durou várias horas, consumiu 20 barras de chama de iodeto de prata, cobrindo milhares de quilômetros quadrados e provocando chuva em um céu que se recusava a cooperar há semanas. Após o início das operações de semeadura, as temperaturas em algumas partes da província caíram e algumas regiões que estavam sofrendo com a falta de água, de repente, tiveram que se preparar para inundações. Agora, uma observação importante, e quero ser franco com vocês: a semeadura de nuvens não é um termostato mágico. Só funciona quando já existe umidade nas nuvens. E mesmo nas melhores condições, só consegue aumentar a precipitação de forma limitada. Não consegue criar uma tempestade do nada a partir de um céu azul e limpo. O que ela pode fazer é levar uma atmosfera teimosa ao limite. E uma pancada de chuva sobre uma cidade escaldante faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela resfria o ar diretamente e reabastece os rios e reservatórios dos quais tudo depende. É um gerenciamento térmico em escala celestial. Mas a próxima solução desta lista não veio de um laboratório ou de um centro de comando de drones. Ela veio de algo milenar. Número 6. O segredo milenar, o Poço Celeste. Eis uma questão que vale a pena refletir. Se os construtores da antiguidade conseguiam manter uma casa fresca no verão úmido e brutal da Cheira, sem eletricidade, ventiladores ou qualquer tipo de máquina, porque nos esquecemos de como faziam isso, porque faziam. E os arquitetos modernos estão agora resgatando essa técnica. Ao entrar numa casa tradicional na antiga região de Huizhou, no sul e leste da China, você notará algo bem no centro do edifício. Não uma sala de estar nem um hall, mas uma abertura, um pátio interno alto, estreito e fechado que atravessa o meio da casa e se abre para o céu. Em mandarim, chama-se Tianjin, um poço celeste. À primeira vista, parece decorativo, um pequeno recanto de luz-chuva e ar livre no coração de uma casa fechada. Mas sua função é muito mais inteligente do que simplesmente deixar o sol entrar. É um sistema de refrigeração que funciona inteiramente com base em princípios da física. Pense em como o ar quente se comporta. Ele sobe. Dentro de uma casa com poço celeste, os cômodos que circundam o alto poço central permanecem sombreados e frescos ao nível do solo, porque as paredes ao redor impedem que a luz solar direta atinja o fundo do poço. O ar lá embaixo permanece fresco e denso. Enquanto isso, o ar quente dentro da casa sobe naturalmente e escapa pelo topo do poço como o calor subindo por uma chaminé. Ao sair, ele puxa o ar mais frio que entra pelos cômodos de baixo para substituí-lo. Todo o edifício se transforma em um sistema de ventilação lento, silencioso e autossuficiente. Sem partes móveis, sem conta de luz,
Apenas o formato do edifício faz o trabalho. E funciona mesmo. Estudos de casas, com poços celestes no sul da China, mediram que o espaço interno é significativamente mais frio do que o ar externo, com uma diferença de vários graus em dias quentes. Na China, existem artesãos que dedicaram mais de 30 anos à restauração dessas casas, reconhecidas pelo governo como detentoras vivas de um patrimônio cultural imaterial, mantendo o conhecimento preservado. Agora, é aqui que a história deixa de ser apenas história e se torna o futuro. Os engenheiros perceberam que, na verdade, não é necessário um pátio aberto para usar esse princípio. O que você precisa é de circulação de ar. Assim, na província de Guangdong, uma torre de 68 andares foi projetada com canais internos, essencialmente tubos de vento verticais, que conduzem o fluxo de ar natural através do edifício, da mesma forma que um poço de luz movimenta o ar em uma casa. Uma ideia milenar ampliada para um arranha-céu moderno, refrigerando andares que, de outra forma, dependeriam inteiramente de máquinas. Os antigos não eram primitivos. Eles estavam resolvendo um problema que nós simplesmente entregamos a uma máquina e paramos de pensar. E por falar do solo em si, o próximo tópico aborda um erro presente em quase todas as cidades do planeta, incluindo aquela em que você provavelmente mora. Número 5. Por que as ruas estão cozinhando a cidade? Olhe para o chão na próxima vez que estiver ao ar livre em um dia quente. Esse asfalto preto em que você está pisando é silenciosamente um dos maiores motivos pelos quais sua cidade parece um forno. E quase ninguém pensa nisso. Eis o problema. O asfalto preto tradicional é uma das superfícies que mais absorvem calor e que já espalhamos propositalmente por nossas cidades. Sua refletância é mínima, algo em torno de 5 a 10%, o que significa que a estrada é absorvendo cerca de 90% ou mais da energia solar que incide sobre ela. Em uma tarde quente de verão, essa superfície negra pode atingir temperaturas acima de 60 graus Celsius e, em alguns lugares, bem acima de 70 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para causar queimaduras na pele ao contato. E a estrada não apenas esquenta, ela se transforma em uma espécie de reservatório de calor. O calor é intenso o dia todo, e mesmo depois do pôr do sol, quando se espera algum alívio, o calor armazenado continua a irradiar de volta para a noite. Esse é um dos principais motivos pelos quais as cidades permanecem terrivelmente quentes após o anoitecer, enquanto o campo esfria. Os cientistas têm um nome para isso: a ilha de calor urbana. Sua cidade é literalmente uma ilha de calor que se ergue sobre as terras mais frias ao seu redor. E as ruas são um dos principais radiadores que a mantém aquecida. Por isso, cidades como Guangzhou e Shenzhen atacaram o problema na sua origem. Eles começaram a recapear estradas com o que são chamados de pavimentos frios. Essa abordagem se apresenta de algumas formas, frequentemente combinadas em camadas. Primeiro, revestimentos, refletores solares. Em vez de pretar a superfície, é tratada para refletir uma parcela muito maior da energia solar de volta para a atmosfera, antes que ela possa se transformar em calor armazenado. Em segundo lugar, são utilizadas tintas de bloqueio térmico que reduzem a capacidade da estrada de absorver calor em suas camadas inferiores. E em terceiro lugar, materiais altamente porosos que retêm a umidade para que o pavimento possa dissipar o calor por evaporação, o mesmo princípio daquele sistema de nebulização do número 8, só que embutido no solo. Os resultados são reais. Testes de campo realizados com esses revestimentos mediram uma queda na temperatura da superfície da estrada de aproximadamente 7 a 14 graus Celsius em comparação com o asfalto preto comum sob a mesma incidência solar. Agora, multiplique essa mudança por todas as principais vias de uma cidade. E você não estará apenas resfriando uma rua. Você estará reduzindo a temperatura de toda a ilha de calor urbana
E estará fazendo isso depois do anoitecer, ou quando mais importa para as pessoas que tentam dormir. Resfriar o solo é uma coisa, mas a próxima dica: resfria os próprios prédios e faz isso apenas com uma camada de tinta e a física do espaço sideral. Número 4. A tinta que resfria sem eletricidade. Eu prometi ficção científica no início deste vídeo, e aqui está. Essa é a que deixa as pessoas boquiabertas quando ouvem pela primeira vez como funciona, porque parece impossível. Uma tinta simplesmente tinta. Você a aplica com um pincel no telhado e o prédio fica mais fresco, sem fios, sem eletricidade, sem nenhum tipo de máquina. E continua funcionando mesmo sob a luz solar direta e intensa. Então, como um revestimento passivo sem nenhuma fonte de energia pode realmente tornar algo mais frio que o ar ao seu redor? A resposta é que ele não está realmente combatendo o calor. Ele está dissipando o calor para o espaço. A tecnologia chama-se resfriamento radiativo passivo e realiza duas funções simultaneamente. Primeiro, a tinta é projetada para refletir quase toda a luz solar incidente, de modo que a maior parte da energia solar nunca chega a ser absorvida pelo edifício. Essa parte você pode imaginar. Uma superfície muito branca e muito reflexiva permanece mais fria. Nada de surpreendente nisso. Mas a segunda função é a mais inteligente. Tudo que é quente emite calor na forma de radiação infravermelha. Sua pele faz isso. A estrada faz isso. O prédio faz isso. Normalmente, esse calor apenas se irradia por uma curta distância e é reabsorvido por tudo ao redor, não indo a lugar nenhum. Mas existe uma faixa específica de comprimentos de onda infravermelhos para a qual a atmosfera é essencialmente transparente. O calor irradiado exatamente nesses comprimentos de onda não fica retido. Ela sobe em linha reta pelo céu e se dirige para o frio do espaço profundo, que tem uma temperatura próxima do zero absoluto. Essa tinta é projetada para emitir calor precisamente nessa faixa. Assim, a superfície revestida está silenciosamente usando todo o universo como um dissipador de calor. Ela está liberando seu calor no espaço 24 horas por dia, sem pedir um único watt em troca. E como está perdendo calor mais rápido do que o Sol consegue adicionar à superfície, pode, na verdade, ficar abaixo da temperatura do ar circundante, mesmo sob luz solar plena. É essa parte que desafia a intuição das pessoas. Isto não é uma curiosidade de laboratório. Uma equipe de Hong Kong desenvolveu uma versão comercial desta tinta e os números são impressionantes. Em um telhado sob luz solar direta, ela reduziu drasticamente as temperaturas da superfície em comparação com um telhado sem revestimento e diminuiu as temperaturas internas em cerca de 10 graus Celsius. Isso se traduz em uma economia de energia para refrigeração que pode chegar a 40%, pois o ar-condicionado interno praticamente não precisa funcionar. O revestimento já foi implementado em centenas de projetos em dezenas de países. Um edifício que se resfria irradiando calor para o céu para sempre de graça. Esse é o número 4. Agora passamos de resfriar um único edifício para resfriar um bairro inteiro a partir de uma única fonte. Número 3. O gigantesco ar-condicionado subterrâneo. Imagine um distrito comercial. Dezenas de torres, escritórios, shoppings, hotéis, apartamentos. Agora imagine a maneira convencional de resfriar tudo isso. Milhares e milhares de unidades de ar-condicionado individuais. Cada uma aparafusada a um edifício. Cada uma com seu próprio compressor. Cada uma com um pequeno vazamento de fluido refrigerante e consumindo sua própria energia. Todas elas combatendo o mesmo calor separadamente e desperdiçando energia no processo. A China olhou para aquela bagunça e perguntou por quê? Por que refrigerar um bairro inteiro com milhares de pequenas máquinas quando se pode refrigerá-lo com uma enorme? Isso é refrigeração urbana. E na área de Qianhai, em Shenzhen, ela opera em uma escala realmente difícil de imaginar. Nas profundezas da Terra, vários andares abaixo da superfície, fica uma usina que um jornalista que a visitou descreveu como parecendo menos uma máquina e mais uma fábrica.
um emaranhado de canos-bombas e resfriadores, preenchendo um espaço grande o suficiente para abrigar um campo de futebol. Essa usina tem uma única função: ela produz água gelada em escala industrial. E então, bombeia essa água fria através de uma rede de tubos isolados que correm sob as ruas, abastecendo prédio após prédio em todo o distrito. Cada torre se conecta à rede da mesma forma que sua casa se conecta à rede de água. A água gelada entra, absorve o calor do interior do edifício e retorna à central para ser resfriada novamente. Os edifícios recebem todo o resfriamento necessário sem que nenhum deles precise operar seu próprio sistema de resfriamento. Todo o distrito compartilha uma única fonte de frio extremamente eficiente. Os ganhos de eficiência são enormes, e é isso que torna o sistema mais do que uma simples comodidade. Um único sistema como esse pode refrigerar quase 3 km² de edifícios públicos. E ao consolidar todo esse maquinário em uma única planta otimizada, em vez de milhares de unidades dispersas, o sistema Qianhai economiza cerca de 130 milhões de kWh de eletricidade todos os anos. Para que você possa ter uma ideia, isso equivale a queimar aproximadamente 16 mil toneladas de carvão e impede que cerca de 130 mil toneladas de dióxido de carbono sejam lançadas na atmosfera anualmente. Menos máquinas também significam muito menos refrigerante, o que é importante, porque os refrigerantes estão entre os gases de efeito estufa mais agressivos que produzimos. É a filosofia oposta à do ar-condicionado. Em vez de 10 mil pequenas lutas contra o calor, uma grande e implacavelmente eficiente, escondida no subsolo onde você jamais imaginaria que estivesse lá. Essa é a resposta em escala urbana. Mas duas das maiores ideias de resfriamento na China não têm nada a ver com a cidade. Elas dizem respeito ao indivíduo parado na rua. E são as próximas. Número 2. Refrigeradores solares para as ruas. Tudo o que discutimos até agora resfria um espaço, uma rua, um prédio, um bairro, uma nuvem. Mas é um problema que nada disso resolve. E quanto à pessoa que está simplesmente ao ar livre caminhando esperando parada sob o sol, sem ter para onde ir, não se pode climatizar o ar livre, ou pelo menos não era para ser possível. Então a China começou a instalar máquinas que tentam mesmo assim, espalhadas por espaços públicos, em paradas de ônibus e estações de transporte público em áreas turísticas e praças movimentadas. Agora é possível encontrar unidades autônomas de refrigeração externa. Máquinas autônomas cuja única finalidade é gerar um fluxo de ar fresco para o espaço aberto exatamente onde as pessoas estão reunidas, esperando e suando. Em vez de se refugiarem em ambientes fechados, para se refrescarem, o alívio vem até vocês na rua. E aqui está o detalhe que torna isso inteligente em vez de um desperdício. Muitas dessas unidades são alimentadas por painéis solares. Pense na lógica disso por um segundo. Os momentos mais quentes do dia, quando esses refrigeradores são mais necessários, são exatamente os momentos em que o sol está mais forte, e é exatamente quando os painéis estão gerando mais energia. O calor que está incomodando a todos é o mesmo calor que está alimentando a máquina que o combate. A fonte de energia e a demanda sobem e descem juntas em perfeita sincronia. Transforma o sol de inimigo em fonte de energia. Um ponto de ônibus que te refresca enquanto você espera, funcionando com a mesma luz solar, que torna o peso insuportável, consumindo pouco ou nada da rede elétrica. É algo pequeno comparado a uma central de refrigeração urbana, mas chega onde as pessoas realmente passam o dia nos minutos comuns em que ficam paradas ao ar livre no calor. O que nos leva finalmente ao número 1. Não se trata de um programa nacional nem de uma máquina gigante, mas sim de algo pequeno o suficiente para caber no seu bolso e tão comum na China que se tornou discretamente um dos dispositivos de resfriamento mais difundidos do planeta. Número 1. O dispositivo de resfriamento no seu bolso. E aqui está uma surpresa. Depois de drones semeando nuvens tinta que irradia calor para o espaço e máquinas que resfriam bairros inteiros a partir do subsolo, a principal forma que a China está encontrando para combater o calor é também a menor. É pessoal. É barata.
Está em todo lugar e pode ser a que salva mais vidas do que qualquer outra coisa nesta lista. Caminhe por uma rua chinesa em pleno verão hoje em dia e você os verá por toda parte assim que souber o que procurar. Um dispositivo curvado em volta do pescoço, como um par de fones de ouvido, soprando silenciosamente ar fresco sobre a pele. Um pequeno ventilador portátil com um borrifador de água embutido, que lança uma névoa fina no fluxo de ar para uma sensação extra de frescor por evaporação. Uma jaqueta ou colete com ventiladores a bateria costurados diretamente no tecido que infla levemente enquanto impulsionam um fluxo constante de ar sobre o corpo de quem o veste. São condicionadores de ar pessoais e portáteis que passaram de novidade a item essencial do dia a dia na China mais rápido do que em quase qualquer outro lugar do mundo. Os resfriadores de pescoço são os mais impressionantes. Os melhores não apenas sopram ar. Eles pressionam uma placa de metal contra a parte de trás do seu pescoço e atrás dessa placa fica um pequeno chip de resfriamento de estado sólido. Ao passar eletricidade por ela, um dos lados fica realmente frio. Frio o suficiente para que a placa retire o calor diretamente da sua pele em um dos pontos onde o sangue circula mais próximo da superfície. Resfrie o sangue no pescoço e você ajudará a resfriar o corpo todo. As marcas chinesas de eletrônicos transformaram esses dispositivos em um produto de consumo massivo, aprimorando-os ano após ano até torná-los leves, silenciosos e potentes. E quero terminar explicando por que isso importa mais do que parece. Tendemos a pensar em um ventilador pessoal como um pequeno conforto, um luxo. Mas em um país que enfrenta ondas de calor recordes, onde um número enorme de pessoas trabalha, se desloca e vive ao ar livre nesse calor, um dispositivo que mantém a temperatura corporal em níveis seguros enquanto você caminha pela rua não é apenas um acessório. Insolação não é algo trivial. Isso mata. E um refrigerador portátil barato, que qualquer pessoa comum pode comprar, carregar e ligar assim que o calor se tornar perigoso, é uma verdadeira linha de defesa para centenas de milhões de pessoas. Algo que nenhuma usina de energia ou estrada com iluminação artificial jamais conseguiria alcançar da mesma forma. Essa é toda a filosofia desta lista em um único objeto. A China não se limitou a construir aparelhos de ar-condicionado maiores. Ela atacou o calor por todos os lados simultaneamente. Do céu com drones do chão com pavimentos frios dos telhados, com tinta que se comunica com o espaço sideral, debaixo das ruas com água fria industrial e até o ser humano individual com um resfriador que se encaixa no pescoço. O ar-condicionado resfria um ambiente. A China decidiu resfriar a cidade, a rua e as pessoas simultaneamente. Portanto, essas são 8 maneiras pelas quais a China está resfriando cidades inteiras sem o uso de ar-condicionado. E o fio condutor que liga todas elas é uma única ideia que vale a pena lembrar. Na maior parte do mundo, o calor é tratado como um problema privado, algo que se resolve um cômodo isolado de cada vez. A China começou a tratá-lo como infraestrutura pública, algo que uma cidade constrói da mesma forma que constrói estradas e redes de água. Agora quero saber a sua opinião. Qual dessas coisas você gostaria de ter na sua cidade? A névoa que refresca a rua sem te molhar, a tinta que resfria um prédio de graça ou aquele pequeno resfriador de pescoço? Conte para mim nos comentários, porque eu leio todos. E o debate sobre o último vídeo foi melhor que o próprio vídeo. Se isso mudou a forma como você vê a estrada sob seus pés ou a tinta em um telhado, faça o que mais ajuda este canal. Inscreva-se e ative o sino para receber as próximas notificações. E vem aí um próximo vídeo que é uma continuação direta deste. Porque um país que consegue resfriar suas cidades sem ar-condicionado é um país que está repensando a própria energia. E o próximo vídeo é sobre a fonte de energia que a China está construindo discretamente para alimentar tudo isso. Você vai querer ver aonde isso vai dar. Te vejo lá.